Olá pessoal, hoje nós vamos tratar das notações científicas, notação de engenharia e conversões de unidades. Notação científica, pessoal, o que ela é, tá? Ou para que ela serve. Então vamos ver por que a gente vai acabar usando essa tal de notação científica. Então, algumas grandezas do nosso cotidiano são fáceis de expressar numericamente, né? Ou quantificar. Seja para comprar frutas no supermercado, comprar tecido numa loja ou até mesmo a quantidade de energia gasta mensalmente nas nossas casas. Porém, algumas grandezas, né, suas quantificações, ou expressar elas numericamente fica muito complicado, muito difícil, seja para escrever ou simplesmente para inserir numa calculadora, mesmo que seja uma calculadora do tipo científica. Então temos aqui alguns exemplos, tá? A carga do elétron, cujo valor possui 18 zeros depois da vírgula, tá? Não tem nem como escrever numa calculadora científica desse formato, tá? E pior para fazer uma operação matemática com um algarismo, um número desse tamanho, né? Então fica muito complexo. Outro exemplo, a massa da Terra. Vejam que eu peguei dois extremos, né? Peguei uma partícula muito pequena e peguei uma massa muito maior, né? Então a massa da Terra ela tem 25 dígitos. Vejam bem, é muito complexo de se fazer uma operação, um cálculo, utilizando esses números deste jeito, né? E qual é que foi a solução que foi dada? Foi o uso da notação científica, né? Então, nas áreas de científica ou tecnológicas, né, essas ordens de grandeza são ou muito pequenas ou muito grandes, né? Então nós vivemos dentro de dois extremos. E para facilitar então a escrita e as operações de tais quantidades, faz-se uso da notação científica de base 10, ou notação de base 10, tá? E essas notações de base 10 elas são duas. Existe a notação científica e a notação de engenharia. As duas são parecidas, mas tem algumas diferenças entre uma e outra. Então aqui uns exemplos, tá? A carga do elétron, aqui ela foi escrita na notação científica. Vejam que o número de dígitos diminuiu aqui para o número em si em 2 e temos mais a base 10 aqui, né? A potência de 10 para expressar a quantidade de casas depois da vírgula que temos para este número. Para a massa da Terra, suprimimos todos aqueles zeros que nós tínhamos também, né? Aqui no caso da massa da Terra, tanto faz, a gente pode dizer que isso aqui pode ser uma notação científica ou engenharia, porque acabaram ficando numa situação particular aqui, né? Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Então a notação científica, ela consiste em deixar o número com apenas um algarismo significativo diferente de zero antes da vírgula. E os demais seguem depois da vírgula, né? Vamos ver como é que funciona isso. Então, utiliza uma potência de 10 para fazer a simplificação do número, né? E a regra é a seguinte, né? Conta-se o número de casas que a vírgula andou entre aspas, né? Para que o valor fique com apenas um algarismo significativo antes da vírgula. E aí vem uma coisa importante, esse algarismo significativo não pode ser zero, tá? Então, importante na notação científica, ela tem apenas um algarismo significativo antes da vírgula, independente do tamanho do número. A regra é a seguinte também, né? Se a vírgula andar para a esquerda, o expoente ele vai aumentar. Então, quanto mais para a esquerda vai andar a vírgula, maior fica o expoente. Se a vírgula andar para a direita, o expoente diminui, então o expoente fica cada vez menor. Vamos ver na prática isso fazendo alguns exemplos, tá?
Então, neste exemplo aqui, ó, passe o número 12.653.000 para a notação científica. Então, o que nós vamos fazer? Escrever o número, tá? Originalmente, a vírgula deste número está aqui, tá? Nessa posição, tanto que não aparecem os outros zeros, né? O número, na realidade, é finito, ele termina nessa parte aqui. Então, aqui estaria a vírgula neste número. Para a gente passar esse número para a notação científica, nós temos que passar a vírgula para entre o 1 e o 2. Como assim entre o 1 e o 2? Para que um número fique em notação científica, a regra é de que deve ficar antes da vírgula apenas um algarismo significativo. O 1 é significativo, inclusive o mais significativo do número, né? Então a vírgula tem que ficar logo depois do 1. Então é isso que nós vamos fazer, tá? Então a gente vai contar quantas casas vai andar a vírgula. Então andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas até chegar entre o 1 e o 2, tá? Então o número de casas é o expoente que vai no 10 da potência de 10, tá? Então vai ficar 1,2653 vezes 10 na 7, porque andou 7 casas para a esquerda. Então, para a esquerda, o expoente fica positivo, fica cada vez maior, certo? Agora outro exemplo, agora com um número menor que 1, tá? Então, com vários zeros depois da vírgula. Então, passe o número 0,0002535 para a notação científica. Escrevemos o número. Então, agora é o seguinte, a vírgula está bem definida, ela fica aqui logo depois do primeiro zero, né? Então, ela vai ter que andar até este ponto aqui, que o primeiro algarismo significativo que fique antes da vírgula vai ser o 2. Então, justamente vai ficar entre o 2 e esse primeiro 5 aqui. Então, quantas casas vai andar? 1, 2, 3, 4 casas, tá? Então, essa vírgula vai ter que andar 4 casas. Portanto, o expoente fica menos 4. Então, veja que o expoente ficou na menos 4. Então, é isso, pessoal. A notação científica, ela conta quantas casas vai andar a vírgula, para que o número fique apenas com um algarismo significativo antes da vírgula. A notação em engenharia, ela consiste em deixar o número também em potência de 10, porém com expoentes múltiplos de 3, de modo que o número de algarismos antes da vírgula seja no mínimo um número e no máximo 3. Então vejam bem, pessoal, ela tem uma diferença. A notação em engenharia ela tem uma sutil diferença, tá? Os expoentes, então, são múltiplos de 3. Então vai ser 3, 6, 9, 12, ou menos 3, menos 6, menos 9, menos 12, tá? E o número vai ficar com de 1 a 3 algarismos significativos, desde que os expoentes terminem com múltiplos de 3, tá? Então, o menor número antes da vírgula só pode ser 1, né? O menor é 1, e o maior é 999, porque se fosse já 1000, nós teríamos que mudar a posição de novo da vírgula, tá? Então, a notação engenharia vai de 1 a 999. Essa notação, ela facilita a utilização direta dos principais múltiplos e submúltiplos das unidades de medida. Então, nós temos uma tabela de unidades de submúltiplos e múltiplos que está correlacionada com a notação de engenharia. Então, é uma troca rápida, tá? Não precisamos ficar pensando muito em cálculos, em conversões. É um uso muito prático, tá? A única observação que temos aqui é que o expoente zero também é considerado da notação engenharia. Por que o expoente zero? Porque ele seria da própria unidade de medida, tá?
Então esse é que é o interessante. O zero também está na notação engenharia. O expoente zero, tá, pessoal? Então aqui um exemplo, ó, vamos pegar aquele primeiro exemplo de novo, só que agora vamos converter para notação engenharia. Então aqui passe o número 12.653.000 para a notação de engenharia. Então vamos reescrever o número, tá? E aí o seguinte, a gente vai fazer uma marcação, tá? Que marcação é essa? Dos três algarismos significativos mais à esquerda. Então são esses três ali, ó. O 1, o 2 e o 6, tá? Nós vamos contar a partir do ponto onde está a vírgula, quantas casas vamos andar para a esquerda até chegar no número de casas que seja múltiplo de 3 e que tenha de 1 a 3 algarismos. Tá? E nesse ponto nós paramos a contagem. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui bem onde está esse ponto do separação do milhão, contamos 6 casas. 6 é múltiplo de 3. Se a gente andasse mais uma casa, aqui por 2, já é 7. Então já não fecha. Então, justamente a vírgula vai ter que cair nesse ponto aqui, ó, para ficar na notação de engenharia. Portanto, né, a vírgula vai andar 6 casas. Então, fica 12,653 vezes 10 na 6. Então, esta é a conversão direta, tá? Para a conversão para a notação de engenharia. Esse 10 na 6, existe um múltiplo que dá para substituir por ele direto, tá? Então, esse que é o interessante. Passar o mesmo número, aquele 0,002535 para a notação de engenharia. Então, escrevemos ele novamente. Marquei aqui os 3 algarismos significativos mais à esquerda do número, tá? Que é o 2, 5 e o 3. E aí a gente vai contar da vírgula em diante, né? Quantas casas vai ter que andar para que fique com um número de casas múltiplo de 3. Então aqui, 1, 2, 3. Até aqui deu 13 e ainda está em 0, né? Vai ter que andar mais. 4, 5, 6. Então vai ficar entre esse 13 e este 5 a vírgula, tá? Portanto, vai andar 6 casas também. Então aqui, como andou para a direita, é negativo o expoente. Então 253,5 vezes 10 na menos 6. Então isso é importante, pessoal. A notação em engenharia, então tem que ficar com o número, tem que ficar com de 1 a 3 algarismos antes da vírgula. E o expoente tem que ficar como múltiplo de 3 ou 0. Tá? O 0 significa que não andamos nenhuma casa, então o número ficou exatamente como ele estava, né? E por fim, conversões de unidades, pessoal. Então, as conversões de unidades são usadas para adequar uma dada quantidade de uma grandeza física para que seja possível efetuar um cálculo. A maioria das equações necessita que todas as unidades estejam no sistema internacional, ou para tornar as respostas mais práticas ou adequadas comercialmente. E isso acontece muito, pessoal. Às vezes nós queremos comprar um componente eletrônico, né? E os componentes eletrônicos têm uma determinada unidade de medida em cima deles. E essa unidade de medida, nós não vamos falar para o vendedor o valor por exemplo, de um resistor, né? Que é um equipamento que vocês vão ver mais à frente, com expoente. Isso não é feito, porque normalmente o vendedor não tem tanto conhecimento técnico quanto um de nós, né? Então nós vamos dar com um múltiplo ou um submúltiplo. Então na prática é dessa maneira que nós fazemos, tá? Então por isso que adequa comercialmente o valor. Então dentro das unidades padrão do sistema internacional, as conversões se dão entre as próprias unidades e seus múltiplos e submúltiplos, tá? Então essa aqui é a tabela, tá,
de conversões de unidade, considerando o metro, que é a unidade de comprimento, como a unidade principal, tá? Então vejam bem, ó, aqui temos várias múltiplos e submúltiplos. Então na parte de cima da tabela temos os múltiplos. Então múltiplos aqui temos 10 na 1, 10 na 2, que são múltiplos um pouco menos usados, né? Que é o deca e o hecto. Depois temos o quilo, mega, giga, tera, peta e assim por diante. Vejam que depois do hecto é tudo de 3 em 3, expoente base 3. E se nós tivéssemos que escrever numericamente, né, sem a notação, olha como ficaria o número de zeros que teríamos que escrever. É muita coisa, gente. Então é fácil da gente se perder. E nem tem como colocar algumas coisas dessas nas calculadoras. A mesma coisa vale para os submúltiplos. Os principais aqui usados, ó, temos o deci e o centi, de decímetro e centímetro, que é 10 a menos 1 e 10 a menos 2. Tá? Depois, o milho em diante, ó, é tudo de 3 em 3 também. Tá? Então, para facilitar, eu resumi a tabela desta maneira, que ela vai servir para qualquer unidade de medida, tá? Em que nós tenhamos que fazer conversões de notação de engenharia ou converter entre unidades, tá? Então fica fácil. Então vejam bem, ó, qual é a facilidade da notação de engenharia? Nós podemos utilizar essa parte da tabela para verificar qual é o múltiplo submúltiplo que substitui aquela potência de 10, ou o contrário, qual a potência de 10 que substitui o múltiplo ou submúltiplo. Então é muito fácil de ser utilizada, tá? E aí o seguinte, ó, se nessa tabela nós pegamos, por exemplo, um valor que está em tera e quisermos passar para outra de unidade mais baixa, o expoente fica maior, tá? Se nós pegarmos de um expoente mais baixo e subirmos a unidade, o múltiplo, né? O valor fica menor, o expoente fica cada vez menor. Por exemplo, eu quero passar de nano para tera, então a gente vai contar quantas casas nós andamos, então de 3 em 3, né? Partimos aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Então ficará 10 na menos 21, tá? Então é fácil de fazer esta conversão. Então, assim, pessoal, a conversão para as unidades de medida do sistema internacional ou do sistema de uma potência de 10 para múltiplo submúltiplo é mais fácil ou mais simples quando nós utilizamos a notação de engenharia. Então, a dica, pessoal, e é uma dica interessante aqui, ó, para passar a resposta de algum problema qualquer para a notação de engenharia e substituição posterior em um múltiplo submúltiplo, a maioria das calculadoras científicas possuem uma tecla chamada ENG, que transforma o valor do display em notação de engenharia. Tá? Então, nossas calculadoras, a maioria delas tem essa tecla ENG. Tá? Então, vocês podem experimentar usar ela, tá? Que vai facilitar a vida de vocês aí, tá? Então aqui temos um exemplo clássico, ó. Converta 15 megacoulomb em coulomb. Coulomb, para quem não conhece ainda, é a unidade de carga elétrica, tá? Então a gente escreve o número, a gente vai ver lá na tabela que o mega é 10 na 6, né? Então a gente só substitui 15 vezes 10 na 6, de forma direta. Pega lá da tabela e já faz a substituição, tá? Aqui outro exemplo. Converta 332, esse PA é pico ampere, P minúsculo, A maiúsculo, pico ampere, para ampere. Ampere é a unidade de corrente elétrica, tá? Então, o pico lá na tabela
é o 10 na menos 12. Então, a gente vai substituir esse P simplesmente por vezes 10 na menos 12. E já está convertido para ampere. Vejam que é muito simples, pessoal. Essa parte aqui é muito fácil. Às vezes o pessoal se perde um pouco, tá? Mas conhecendo aquela tabelinha, fica muito fácil. Vai chegar no ponto que vocês nem precisam mais consultar aquela tabela, tá? E aqui, ó, um outro exemplo bem interessante, que é converter de um múltiplo para outro, de um submúltiplo para um múltiplo ou vice-versa, tá? Então aqui o caso, converta 8,2 microvolts para quilovolts. Então não vai ser para unidade, tá? Aquela conversão direta de expoente que a gente conversou antes, que a gente falou antes, é quando a gente vai converter para unidade de medida, pela própria unidade. Agora não, aqui agora é diferente. Nós vamos converter de um múltiplo, ou melhor, de um submúltiplo para um múltiplo. E como é que funciona? Se nós, ou na realidade o micro está aqui embaixo, né? Nós vamos passar de micro para quilo. Então vamos sair desta posição da tabela para esta outra maior, superior, né? Então a gente vai contar quantas casas nós andaríamos para chegar daqui até lá em cima. E lembrando, como estamos subindo, o expoente fica negativo. O primeiro a gente não conta, conta o próximo. Então daqui do micro para o milli é 10 na menos 3. Então menos 3. Do milli para a unidade de medida aqui, para a unidade em si, é menos 3 de novo. Então ela fica 10 a menos 6. E temos que andar mais uma vez para cima aqui, mais 10 na menos 13, então fica 10 na menos 9. Então subimos 3 vezes, né? Portanto, a gente vai contar de 3 em 3 unidades, né? Se sobe ou desce. Então, contamos aqui, ó, 3, 6, 9. Como subiu, é menos 9. Portanto, 8,2 vezes 10 na menos 9 kV, tá? Então veja, pessoal, aquela tabela ali para nós ela é uma baita de uma ferramenta, ela é útil, tá? Eu sugiro que vocês imprimam ela ou copiem no caderno, tá? E utilizem ela como uma baita fonte de consulta para vocês, tá? Então eu vou deixar mais algumas atividades para vocês. E então agradeço a atenção e até a próxima, pessoal.